Oi, eu sou Maísa, esse é o Porque Leio e hoje eu trouxe o resumo das minhas leituras no mês de junho. Bom, quem me acompanha, claro, viu que eu participei da Bienal do Rio e isso acabou impactando nas minhas leituras. Eu aproveitei bastante todos os dias que eu passei por lá, mas foram dias em que eu acabei não lendo quase nada, então teve um impacto significativo no meu saldo de leituras, mas tudo bem, eu estava lá para aproveitar aquela festa do livro e alguns livros que eu tinha planejado terminar em junho vão ficar para o mês de julho. E não tem problema nenhum. Tanto é que a primeira semana eu já deixei reservada para finalizar essas histórias. Então hoje eu vou apresentar para vocês os 8 livros que eu consegui finalizar em junho. O primeiro livro que eu finalizei no mês de junho foi o Dick, o segundo livro da série Blackwater, do Michael McDowell, publicado pela Arqueiro. A série tem 6 livros, eu ainda não tenho o terceiro livro, mas eu tenho vontade de ler. Aqui a gente tem uma série que trata sobretudo de dramas familiares, mas ele tem uma pegada ali de horror que tá ficando bem interessante. Então a gente vê um pouquinho disso no primeiro livro. Aqui nós temos uma cena lá nos momentos finais, porque parecia que tinha ficado de lado a questão do horror, então a gente estava mais no drama familiar. E na hora que chega nesse momento, é chocante. Eu realmente fiquei chocada com todo esse horror cercando essa personagem. Então estamos falando de uma cidadezinha que é Perdido, que é atravessada por um rio. Então nós temos a confluência de 2 rios, né? E eles vão acabar atravessando essa cidade. No primeiro livro a gente teve uma inundação que acabou com a cidade e a gente vai vendo essas famílias se reerguendo. Sobretudo, a história se concentra nas famílias mais ricas, acima de tudo, nos Caskel, que vão encontrar uma mulher que ficou presa nessa inundação, nessa enchente no hotel, ficou ali presa alguns dias, eles vão resgatá-la e ela vai acabar transformando toda a dinâmica familiar. Lembrando que tem essa pegada de horror que dá aí um toque bem sobrenatural. Gostei bastante do segundo. E como eu falei, ele começa parecendo que é só drama, mas no final eu fiquei chocada. Também fiz a leitura de Todo Mundo Aqui Vai Morrer Um Dia, da Emily Austin, publicado pela Astral Cultural. Inclusive eu fiz uma resenha só para esse livro, um vídeo resenha só para esse livro, porque ele me impactou de certa maneira, né? Ele vai tratar de saúde mental. Então, vou deixar aqui nos cards se você não foi conferir essa resenha desse livro. Eu evito fazer vídeos, resenhas, porque eles sempre flopam. Mas, vez ou outra, um livro acaba me impactando e eu faço, mesmo sabendo que o resultado não vai ser dos melhores. Aqui nós temos uma protagonista que enfrenta uma questão de saúde mental e que ninguém tá ouvindo essa mulher. Ela é uma mulher lésbica que tá sofrendo então todos esses problemas, tá muito perdida, vai ficar desempregada e vai arrumar emprego numa igreja. E tudo por uma grande confusão. Ela foi lá simplesmente em busca de uma ajuda psiquiátrica, que ela recebeu um folder que prometia essa ajuda, mas quando ela chega lá, ela nem consegue explicar a razão de estar. E o padre pergunta se ela tá lá pelo emprego, ela fala que sim. Então ela tem muita dificuldade de confronto, ela tem muita dificuldade de explicar seus sentimentos, principalmente porque ela percebe que todas as pessoas ao redor dela têm os seus próprios problemas e ela vai adiando esse confronto até que, evidentemente, chega num ponto que ela precisa dar esse passo. E ela tá o tempo inteiro flertando ali com a possibilidade de acabar com a própria vida. E não tem absolutamente ninguém percebendo a situação na qual ela se encontra. Então, eu vi muita gente falando que é um livro que tem uma certa graça, mas eu não conseguia achar graça, eu só ficava em pânico de ver uma personagem que tá se afundando, ela passa por situações que podem ser engraçadas, mas são situações que, na verdade, refletem o tanto que ela tá perdida. E eu achei o livro realmente incrível, então fique essa indicação. E se você quiser uma avaliação mais completa, dá uma conferida no vídeo que eu fiz só sobre o livro. Também finalizei Clara e o Sol, do Kazuo Ishiguro, publicado pela Companhia das Letras. Foi a minha primeira experiência com o autor. Eu tava com muita vontade de ler essa história, porque ela vai tratar de inteligência artificial. Então nós temos amigos artificiais que são projetados para serem companhia para crianças. E a Clara é um desses amigos artificiais
e ela é levada para uma família e ali ela vai se envolver numa situação em que a menina, que vai ser amiga dela, tá com um problema muito grande de saúde. E a mãe parece ser uma executiva, muito sem tempo, tá atenta à filha, mas tem as suas próprias preocupações e começa a enveredar-se num caminho bem esquisito, mas muito atual. Eu achei a discussão muito interessante. Ainda assim, eu achei a escrita do autor um pouco enfadonha em alguns momentos, porque tudo bem que ele é do ponto de vista da Clara, e apesar de às vezes a gente esperar muito dela, ela ainda é bastante ingênua, então é um olhar ingênuo sobre toda a situação. Acima de tudo porque ela tem uma bateria que é carregada pelo Sol, e ela acredita que o Sol é a resposta, né? É o Deus dela, então ela tá sempre pedindo orientação ao Sol, ela vai em busca do Sol, e gera algumas situações assim bem engraçadas. Mas eu realmente achei a escrita um pouco lenta, um pouco confuso, e o final ele é muito rápido. Mas foi a minha primeira experiência, ele é um ganhador de Nobel, quero ler outros livros, eu tenho mais 2 livros dele aqui na estante, e fica aí a recomendação se você tem a curiosidade de ler uma história sobre inteligência artificial do ponto de vista dela. Estamos fazendo a leitura da trilogia de Mistborn lá no Fantasticai e finalizamos no mês de junho o primeiro livro. Então Mistborn foi finalizado, foi uma releitura para mim e gente, que fantástico. O que eu acho que é bacana do Sanderson, e quanto mais histórias dele eu leio, mais eu vou ficando impressionada, é que são livros que permitem e que chamam para releitura o tempo inteiro. Então eu li esse livro há muitos anos atrás, foi o segundo livro do autor que eu tinha lido. Fiz a releitura de Elantris recentemente, depois agora de Mistborn, e é um livro que me entrega tantas coisas. O autor fala pra gente a história que ele tá contando, ele entrega os plots e a gente não percebe. Então, numa segunda leitura, a gente começa a fazer as conexões. Então, no grupo tem gente lendo pela primeira vez. Então, para esse grupo não há spoiler nenhum. Mas nós temos um grupo à parte, que é a Cosmere, e lá os spoilers da Cosmere, de tudo que foi lido no Fantasticai, ela rola solta. Então a gente conversa sobre sobre esses easter eggs, sobre essas conexões, sobre personagens que vão e vêm, sobre referências a outros livros, e é uma delícia. Então, a cada vez que eu leio e releio Sanderson, ele definitivamente é meu autor de fantasia contemporâneo favorito. Foi mais um livro finalizado, nesse caso, uma releitura finalizada em junho. Bom, quem me acompanha sabe que nós lançamos o Fantasticai no Catarse, então agora temos um grupo por assinatura por lá, porque a minha ideia da Ju era produzir projetos, e para isso a gente precisava mesmo desse apoio financeiro. Então, se você tiver interesse, entra lá no Catarse, nós temos diversas categorias de valores para participar, e são os integrantes do Catarse que escolhem as leituras. Essa primeira foi uma escolha minha e da Ju, mas as próximas, inclusive, já escolhemos a leitura do mês que vem, e vai ser bem bacana. Então, se você tiver interesse e quiser ajudar a gente, entra no Catarse, o link fica aqui na caixa de descrição. Então, como primeira leitura, tinha Dragão, escolhemos A Linguagem dos Dragões, da S.F. Williamson, publicado pela Galera Record. E eu estava com altas expectativas, entre outras coisas, porque a história dizia fazer referência a Babel e a Quarta Asa. Então eu queria ver o equilíbrio, né? Que são 2 conteúdos muito diferentes em questão de complexidade, vamos chamar dessa maneira. Talvez porque eu tava mais tendendo para Babel do que para Quarta Asa, fiquei um pouco decepcionada, mas depois a gente entende a intenção da autora. É Babel porque nós vamos falar de línguas dracônicas e poucas pessoas dominam essas linguagens. Acima de tudo, a nossa protagonista, que tem uma facilidade muito grande, domina grande parte delas e vai se ver ali numa confusão enorme, porque os pais dela vão ser acusados de serem rebeldes, vão ser presos. Ela vai acabar entrando aí num caminho sem refletir direito, e ela acaba sendo levada para uma espécie de estação militar que está em busca de uma linguagem que os seres humanos ainda não dominam, uma linguagem dos dragões que os seres humanos não dominam. E eles estão ali para pesquisar isso, e a promessa é que se eles descobrirem essa linguagem, todos os crimes de todos aqueles integrantes serão perdoados. Então, além dela, tem várias outras pessoas ali que têm crimes diversos e que são levados para lá. E a questão da semelhança à Quarta Asa, acima de tudo, é por conta da presença dos
dos dragões. Então temos sim muitos dragões, eles são interessantes, quero mais ponto de vista deles, ou mais participação deles. E eu achei a autora bem ousada no final. Então o final é que acabou atraindo atenção para continuar lendo isso, porque eu achei sim ela muito ousada. E eu quero ver se ela vai manter essa decisão que ela teve. Lá no Fantasticai, uma parte acha que ela pode tomar um caminho que vai reverter a situação, uma parte espera que ela não reverta isso. E foi uma leitura de 3,5 estrelas, porque ela flertava com uma fantasia mais adulta, mas ao mesmo tempo ela entregava situações em que era de muita previsibilidade. Por exemplo, você tá falando de segredos militares e de repente as pessoas começam a contar esses segredos com uma facilidade que não faz sentido algum. Mas tem personagens interessantes e tem esse final que pode trazer aí mais de política, inclusive. Eu gosto muito da parte que flerta com a questão da política, que estamos falando de uma rebelião. Então foi bem bacana. De qualquer maneira, 3,5, que não é uma nota ruim. Outra leitura do Fantasticai também, e que assim, eu fiquei um pouco decepcionada, foi Inimigo Imortal, da T. Gierman, publicado pela Galera Record. Comprei essa edição porque ela tem essa pintura que eu achei belíssima. Aqui a gente tá falando de vampiros, e estamos falando de vampiros negros, então todos os personagens aqui são personagens retintos, e isso daí já me animou bastante, porque a gente não vê isso, né? Não é tão comum ver essa diversidade nas histórias de vampiros. Bom, só que a autora também ficou... É uma história muito confusa. Então, a autora tem uma premissa muito interessante, mas ela ficou muito confusa. Então, a gente demora a entrar nessa história. Nós temos uma protagonista, que é a Kidan, que vai entrar num caminho, assim, de vingança, de certa maneira. A irmã dela foi raptada e ela acredita que tenha sido por um vampiro. E por conta disso, ela vai ser levada para a Universidade Uxley, que é um campus que não é encontrado por quem não se permite a entrada. E ela vai receber o convite, vai para lá. E nesse lugar existem famílias que se ligaram a vampiros, e essa ligação, de certa maneira, faz um controle tanto dos vampiros quanto desses humanos. E no centro desse campus, ele é rodeado por várias famílias que têm essa ligação de parceria com vampiros, e nós temos ali uma faculdade. E ela é levada para essa faculdade porque ela é a última herdeira da casa Adani, que é a casa dela. E se ela não passar em uma disciplina dessa faculdade, ela vai perder a casa dela. E ela vai perder justamente para o vampiro que ela acredita que tenha raptado a irmã dela, por isso que ela vai parar lá. Eu fiquei um pouco decepcionada porque é uma universidade, a gente só vê uma disciplina e não vê movimentação de outros alunos. E em alguns momentos parecia mais escola do que faculdade, para ser sincera. Mas eu acho que o ar da faculdade se perdeu. A gente precisa ver corredores, precisa ver outras disciplinas. A única disciplina que é mencionada o tempo inteiro é a disciplina que ela vai cursar, e ela só faz essa disciplina também, que é o tal do Dranacto, que é uma disciplina que vai tratar da relação entre vampiros e seres humanos. E aí a gente vai entender a história, quando esses vampiros surgiram, que eles estavam acabando, né, numa espiral de violência contra os seres humanos, até que apareceu uma pessoa que conseguiu forjar essa união com um vampiro ancestral, e a partir daí a sede de sangue ela é controlada por essa parceria. Mas algumas famílias humanas se ofereceram em sacrifício para essa ligação de parceria, e essas casas dessas famílias podem ter parcerias com 1, 2, 80, 100 vampiros. A casa Adani é a única que tem apenas um vampiro de parceria que tá solto ali. E se a Kidan não passar nessa disciplina, ela vai perder a casa para esse vampiro, que é o Suzenius. E até entender essas minúcias, sabe? Eu fico muito perdido, porque a Kidan, ela tá numa espiral tão enlouquecida em busca da irmã, que ela se joga numas situações que são surreais. Então ela tem muita raiva, muito ódio, que acaba deixando ela muito cega para as coisas que estão acontecendo ao redor. Mas é uma história interessante, acima de tudo porque o final, apesar de ter me deixado confusa, toda a história me deixa muito confusa, mas ele vai trazer alguns artefatos
que dependendo das mãos de quem esses artefatos estiverem, eles podem desequilibrar essa balança entre vampiros e humanos. Então, o final ele foi bem promissor. Eu tenho a intenção de ler a continuação, não sei quando é que ela vai sair, nem pesquisei isso. Ainda que tenha achado a história, né, a narrativa da autora muito confusa, sabe? Eu acho que ela ficou muito perdida. Mas é promissora, né? Vamos ver aí o que esse segundo livro nos aguarda. Se não me engano, são 3 livros. O penúltimo livro lido foi O Familiar, da Leigh Bardugo, publicado pela Planeta Minotauro, fantasia em volume único. Começa vencendo por aí. Não que eu tenha problema com séries, mas de vez em quando é bom a gente ler uma fantasia em volume único. E eu tinha mencionado, quando eu mostrei a lista dos livros que eu ia ler, que isso daqui era um livro com vampiro, mas na verdade não. Ele é um familiar, ele é um ser ancestral que está aí sob uma maldição de servidão. Então, nessa história, a gente vai encontrar a Luzia. A Luzia, ela é uma serviçal numa casa que é de um casal que pertence à sociedade, mas eles estão bem quebrados. E eles anseiam muito por poder participar dos bailes, ser convidados para os jantares, de alcançar uma importância que eles não têm há muito tempo, porque estão não falidos, mas em rumos de. E aí a Luzia, ela tem uma magia, e ela usa essa magia muito comedida. Por exemplo, encher um balde de água, até que ela vai ser pega num deslize, porque o pão que ela fez queimou e a patroa viu o pão queimado. Só que a Luzia, na hora que passa por esse pão, ela vai fazer sua magia e o pão vai ficar novo, né? Vai ficar como se ele não tivesse sido queimado. E a patroa vai perceber. E ela começa a pensar, refletir, e ela vai encurralar a Luzia, e a partir daí ela vê na Luzia a possibilidade dela e o marido ascenderem socialmente. E ela vai acabar entrando numa competição de pessoas que têm dons, os mais diversos, que vão competir por um cargo que pode ser utilizado pelo rei da Espanha, que está chateadíssimo porque ele acabou sendo enganado pela rainha da Inglaterra. Ele tá num ódio tremendo pela rainha da Inglaterra, ele quer derrubá-la, e ele precisaria de alguma coisa até mágica. Claro que desde que tenha sido aprovado pela igreja. Estamos falando aqui de um momento em que a Igreja Católica estava em plena Inquisição. Então, se esses dons mágicos não fossem ligados à religião, eles eram combatidos, as pessoas eram aprisionadas, mortas e por aí vai. Então, entende? Ela entra numa competição numa linha muito tênue, tendo que se provar religiosa, ela que é uma mulher judia, cuja família veio para a Espanha e que tem que esconder, né? Ela tem que se provar uma convertida para não ter problema nenhum em relação à igreja e à Inquisição. E ela vai acabar recebendo a ajuda de um imortal, de um familiar, porque a promessa que fizeram para ele é que ele precisa ajudar a Luzia a ganhar a competição, porque ele mesmo vem de uma maldição e ele quer se livrar dessa maldição. Então ele não é um vampiro, ele é um ser imortal. E é isso que dá para dizer, além de mencionar esse escorpião, que é como eles se referem a esse imortal, que é o Sant'Angelo. Nossa, é uma história, assim, com muitas camadas. É uma história... A gente vai demorando a entender onde é que essa coisa tá indo. Tem muito da própria história da Espanha. Inclusive, a própria autora traz uma nota aqui que ela vai explicar um pouquinho sobre essa magia da Luzia, né? Que são um conjunto de palavras ou de frases que quase que vem de um conjunto de imigrantes que vão formar essas frases. Ela vai falar um pouquinho sobre alguns personagens, por exemplo, a Lucrécia de León, que foi presa pela Inquisição. Enfim, ao final tem uma nota da autora para mencionar algumas coisas bem curtinhas em relação a fatos que ela acabou utilizando para escrever a sua história, né? Então é uma história toda imaginada, mas ela usou um outro fato aqui para deixar a história mais rica, eu acho. Eu gostei bastante. Nossa, gostei muito. E o final, que final sensacional, assim. Eu acho que o final me pegou melhor que toda a história. A história, em alguns momentos, ela tem altos e baixos. Tem hora que a gente ficou meio cansado, tem toda a competição.
A competição é interessante, às vezes a Luzia é muito inocente, às vezes ela é bastante perspicaz, ela esconde muito da perspicácia, então ela também, por conta da vida dela, ela aprendeu que ela tem que parecer iletrada, e às vezes ela age tanto assim que eu acho que ela se engana nesse sentido, mas eu adorei, achei o final assim fenomenal. E o último livro que eu li agora no mês de junho foi A Enciclopédia das Fadas de Emily Wilde, publicado pela Planeta Minotauro. E que delícia essa história! Aqui a gente tem quase como um diário da Emily Wilde, porque ela tá tentando escrever um livro que é a Enciclopédia das Fadas. Então ela vai fazer uma pesquisa, ela vai para um vilarejo, porque ela quer ir em busca dos ocultos. Ela pesquisa esses féricos há anos, ela tem uma cadeira na Universidade de Cambridge e ela tem um rival acadêmico, não é bem um rival, mas ela tem um outro professor que também pesquisa os ocultos, e ela vai parar nesse vilarejo e esse rival dela vai acabar aparecendo por lá também. Mas eles não estão ali numa rivalidade, né? Na verdade, eles vão acabar meio que tentando se ajudar, porque a Emily precisa do nome reconhecido do Wendell para que o seu livro seja publicado, e o Wendell tem os seus próprios objetivos ao ajudar a Emily, que vale muito a pena descobrir lendo, porque eu fui surpreendida, não esperava que a autora fosse caminhar por esse lado, e achei muito bacana. E vale mencionar que, por ser o diário de uma acadêmica, ele tem uma escrita um pouco rebuscada, não é difícil, mas é uma escrita que pretende ser de uma acadêmica que está fazendo pesquisa para escrever um livro. Então, é bem formal, né? A forma como ela tá se expressando. Até me levou aí para algumas ideias em relação às características da Emily. Não sei se tem alguma coisa a mais em relação a Emily ou se é só alguma característica em relação à forma como a mentalidade dela funciona. Muito lógica, muito racional, ela é muito ponderada, ela lê muito. E por ter lido muito, ela acaba se salvando de situações assim inusitadas. Até o próprio Wendell fica chocado de ver como que a mentalidade dela é muito reloginho, assim. Eu gosto muito das interações entre os dois. O Wendell é um bom vivan, né? É muito engraçado, assim, como é que ele vai aparecer nesse lugar. E a gente tem muito dos feéricos, então, daqueles feéricos quase que raiz, eles não têm o bem e o mal, né? Eles agem do jeito que eles querem agir. E isso fica muito claro aqui. Então, esses feéricos são bem nesse sentido. Às vezes eles podem fazer maldades, mas não é porque eles querem ser maus, né? Não é. É porque eles estão felizes dessa forma, estão se divertindo. E se eles tiverem que levar humanos, né? E se esses humanos acabarem morrendo ou enlouquecendo por conta disso, o problema é deles. Então, os feéricos daqui são muito nesse sentido. Gostei, um livro bem rápido de ler, são menos de 300 páginas. De qualquer maneira, o último livro lido no mês de junho. Então foi isso, 8 leituras finalizadas, ainda assim um número muito bom, muito expressivo. Eu gostei dessas histórias, ainda que tenha me decepcionado com uma ou outra, mas a decepção ela tem muito mais das expectativas que eu criei do que da história em si ser ruim ou não. Nenhuma delas foi, assim, terrível. E é isso. Bora conversar. Me diz aí se você leu alguma dessas histórias, estava lá na leitura coletiva, as suas impressões em relação a qualquer uma delas, ou qual foi a sua história favorita, o livro favorito que você leu agora no mês de junho. Lembrando sempre que eu deixo os links de compra lá na Amazon, aqui na caixa de descrição. Usando o meu link você vai me ajudar bastante. E tem cupom de desconto para comprar lá no site da editora Trama. Porque leio, você tem 15%. Tem box de Mistborn em capa brochura com a moeda. Gente, essa moeda é tão linda. Ai, eu queria tanto ela. Então aproveite, porque também só vai ter esse brinde enquanto durarem os estoques. O box de capa dura ainda tem na Amazon. Foi isso, espero que você tenha gostado. Te agradeço imensamente se assistiu até aqui. Boas leituras, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!